Hoje nós vamos fazer a análise de um caso muito interessante do STJ que demonstra, primeiro, a importância de se analisar o direito de preferência na compra e venda do imóvel e, segundo, os riscos em fraudes fiscais envolvendo a compra e venda de imóvel. E o caso em questão é o seguinte: você tem dois irmãos que receberam uma fazenda de herança. Um dos irmãos quis vender a parte dele para um terceiro sem observar o direito de preferência. O que o direito de preferência diz? Que se você está na condição de condômino, mais de uma pessoa sendo dona da mesma propriedade, que era o caso, antes de você oferecer a sua parte para um terceiro, você tem que oferecer para o outro condômino. Ou seja, o irmão, antes de oferecer a parte dele para um terceiro, tinha que ter oferecido para o outro irmão. Mas no caso, o imóvel foi vendido por terceiro sem dar a preferência para o irmão. E o irmão, quando ficou sabendo, exerceu o direito de preferência, que no caso do condomínio existe um plus, que é a possibilidade da querela, e conseguiu anular aquele negócio jurídico. Então o que o irmão fez? Devolveu o valor pago pelo terceiro e pegou a terra. Olha, você terceiro pagou R$10 pela fazenda, toma aqui seus R$10 de volta, me dá a terra porque eu quero ficar com ela. Então, a partir deste exemplo, é possível perceber a importância do direito de preferência, cujo descumprimento pode acarretar, inclusive, a nulidade de todo o negócio. Mas agora vem a segunda parte do problema, que é a questão da fraude fiscal e que chegou até o STJ. Na prática, esse terceiro que comprou a fazenda havia pago 10 milhões, por exemplo. Mas no momento da lavratura da escritura, eles combinaram de colocar 5 milhões. Por que eles fizeram isso? Para o vendedor, como ele está declarando a venda por um valor menor, ele vai pagar menos imposto de renda sobre o ganho de capital. E para o comprador, ele não vai precisar demonstrar a origem de valores muito altos. Então, se eu estou comprando um imóvel de 10 milhões, eu tenho que ter lastro, demonstrar para a Receita Federal da onde que surgiram esses 10 milhões. Se eu estou comprando um imóvel de 5, eu só preciso demonstrar a origem de 5. E é aí que surge a grande controvérsia, porque o irmão, ao exercer o direito de preferência, ele falou o seguinte: olha, na escritura pública está falando que você comprou a fazenda por 5 milhões. Tome os seus 5 milhões de volta, me dê a fazenda. E o terceiro falou: não, calma lá, eu não paguei 5 milhões, na prática eu paguei 10. Então, caso você queira a fazenda de volta, você tem que me pagar 10. Essa questão chegou ao STJ e o STJ disse o seguinte: o que importa é o que está na escritura pública. Se você fraudou o fisco, fez uma simulação e pagou um valor maior, aí é um problema seu, até porque é vedado o venire contra factum próprio. Você não pode se beneficiar da sua própria torpeza. Então esse terceiro sofreu com dois prejuízos. Primeiro, a nulidade da compra e venda. Segundo, o prejuízo econômico, porque ele pagou 10 e só recebeu de volta 5. Então esse exemplo consegue demonstrar tanto a importância de se avaliar o direito de preferência, que é algo muito negligenciado no dia a dia, como também demonstrar os riscos de simulação e fraude fiscal.